Fala pessoal do Watford Brasil, estamos aí para mais um programa. Semana de rodada em cima de rodada, a gente está aparecendo mais vezes aí. Infelizmente, com a primeira derrota em Vicarage Road, o primeiro jogo com torcida nesse pós-pandemia, e o Watford conseguiu perder o jogo diante desses torcedores que compareceram. Mas antes da gente falar dessa partida, se inscreva aqui no nosso canal Watford Brasil no YouTube, aperte o sininho para ativar ele. Sempre que a gente colocar um vídeo, você seja o primeiro a ser avisado, sempre vai estar aparecendo no feed do seu canal, e também fazendo convite para seguir as nossas páginas no Instagram, @WatfordFCBra, e no Twitter, @WatfordBrasil. Novamente estou aqui com o Vitor, em dupla, porque o Guilherme tomou o cartão vermelho, aí, né? Então as regras da FA é 3 jogos de suspensão, né? Então ele está suspenso aí, não vai poder participar desse programa novamente, mas a gente vai discutir um pouquinho esse jogo que mais uma vez foi duro de assistir. O Watford perdendo a primeira partida em Vicarage Road nessa temporada, despencando na tabela, tá todo mundo muito próximo ali, então o Watford despencou, saiu ali do G6, né, que a gente chama, porque é o grupo do playoff. E também vamos destacar um pouquinho sobre o Diney, que chega a uma marca histórica aí com a camisa do Watford. Vamos falar também do pré-jogo da próxima terça-feira, né? Jogo sábado, jogo terça-feira. Então a gente vai falar um pouquinho de cada coisa aqui no programa de hoje, dando já as boas-vindas para o Vitor. Vitor, comente sobre esse Watford 0, Cardiff 1, mais um jogo ruim do Watford, praticamente nulo em chutes a gol, tanto do Watford como do Cardiff, e foi o primeiro jogo, né? Você já tinha comentado no programa passado, com a presença do torcedor, e o torcedor esteve ali ao vivo presenciando esse vexame, porque nem tanto pelo resultado, mas pelo desempenho da equipe. Bem-vindo, Vitor. Fala, Jefferson, fala, galera. Pois é um jogo bem complicado esse contra o Cardiff. A gente já dizia no programa anterior que era um confronto que já tinha acontecido na Premier League, né, recentemente. Então a gente sabia que o time do Cardiff ia ser duro de vencer, e foi mesmo, né? Foi muito difícil. Acabamos perdendo em casa, primeira derrota. Alguns podem argumentar que o Watford foi melhor porque teve um pouco mais de posse de bola, mas eu não acho que esse tenha sido... não acho que isso tenha acontecido. Dessa vez foi realmente difícil de achar um motivo para essa derrota, até porque o gol do Cardiff, ele saiu numa bagunça ali na área após o escanteio, então não foi realmente uma culpa da defesa ou uma bola perdida no ataque. Foi realmente só um jogo bem sonolento, bem difícil de assistir do Watford. Um ponto interessante que eu queria destacar e que foi muito legal de ver foi essa combinação da dupla entre Diney e João Pedro, né? Eles jogaram muito bem juntos nessa última partida, apesar do resultado, e deu para ver de uma maneira bem clara aquilo que a gente discutia no programa anterior, né? O Diney, ele faz aquela função mais de centroavante, mais pivô, e o JP, ele faz um segundo atacante, né? Ele joga mais pela direita, aproveita os rebotes e algumas oportunidades, inclusive uma no primeiro tempo que foi uma oportunidade perdida pelo Watford. Ele chega chutando, né? O Diney, ele arma mais ou menos a jogada no ataque, ele chega chutando. Então foi interessante ver esse apoio do João Pedro com o Diney. Essa dupla está funcionando muito bem, na minha opinião. Para quem ainda não viu os melhores momentos ou o gol do Cardiff, né, até pegando esse gancho que você falou, que foi uma bola de bagunça, a bola que sobrou dentro da área ali, né? Era um clássico jogo de 0-0, e o Cardiff achou aquela bola, conseguiu finalizar bem e fez o gol. A gente conversava até durante a partida, né? Você disse que o Watford melhorou na segunda etapa, com algumas mexidas, algumas coisas assim. Só que o que surpreendeu, acho que principalmente no pré-jogo, foi a volta para a linha de 3 ali na defesa, né? O 3-5-2 ou 3-4-3, né? Aí cada um vai ter uma visão do esquema que o Ivich voltou para esse jogo. É bom, por um lado, você ter uma equipe onde você consegue de um jogo para o outro mudar a tática, porque o time já está bem treinado, né? Só que fica essa questão, será que o time não conseguiu se encontrar porque mudou de novo o jeito de jogar, ou ele mudou o jeito de jogar tendo em vista o Cardiff, como que o Cardiff jogava? Então, né, é essa que fica uma dúvida. Você que acompanhou a partida, você conseguiu ver essas questões? Talvez a mudança do Watford foi para enfrentar o Cardiff e não talvez sofrer
com alguma deficiência da outra formação? Como você bem destacou, é bom, né, ter uma equipe que muda assim o estilo de jogo, muda muitas vezes a formação, porque aí o adversário não consegue desvendar muito o que o Ivic vai colocar ali no time titular. Mas eu não achei um motivo real ali por essa mudança. O Watford vinha tendo alguns maus resultados, exceto esse jogo contra o Preston, essa goleada. Mas eu não vi um motivo assim, por ser o Cardiff ele vai mudar para essa linha, para essa formação diferente, né? Eu não achei que foi justamente pelo Cardiff. Acho que foi uma opção dele mesmo, que ele achou melhor entrar contra o Cardiff com essa formação, mas não acho que foi pelo Cardiff. E também teve a volta do Hughes, né, que ele voltou a se machucar, ficou um período fora, entrou na segunda etapa, e foi bem naquele momento que você falou que o time cresceu. Então dá para projetar, talvez não para esse próximo jogo, mas ali para perto do Natal, próximo ao Boxing Day, Hughes já como titular da equipe, se não tiver nenhum problema, torcer também para não ter nenhum problema, porque ele é um jogador acima da média, né? Já dá talvez para pensar nisso? Eu acredito que sim, como você destacou também novamente, após ali a entrada do Hughes e até a entrada do Kina, o Watford melhorou, acabou não conseguindo fazendo gol, mas se impôs ao Cardiff. Eu gostei desses últimos 15 minutos que o Watford teve, então acho que sim, dá para imaginar ali mais perto do Natal, Boxing Day, um time com o Hughes, essa volta de jogador importante, né? Jogador que não tem como substituir, pelo menos nesse elenco do Watford. Então já a gente deu uma pincelada aí nesse pós-jogo, um resultado difícil, a primeira vitória dentro de casa, ainda mais com tudo que envolvia, né? Parece que essa derrota saiu no momento que o torcedor chegava e tudo mais, infelizmente. Mas agora a gente já vai projetar o próximo confronto do Watford, novamente Vicarage Road. Quem sabe os torcedores que forem sorteados dessa vez possam ter um resultado melhor até, né? Para acompanhar. E é o Watford e Rotherham United, um jogo assim, que a princípio, né, tendo uma visão utópica, é um jogo tranquilo, só que às vezes dentro de campo é uma outra situação. O Rotherham é uma das piores defesas da Championship. Então, tudo isso envolve, a gente vai discutir, e vamos então para um provável time do Watford, tendo toda essas coisas que a gente já discutiu, de mudança de tática. Será que o Ivic vai manter 3 zagueiros, vai voltar para uma linha de 4, vai manter 3 atacantes lá na frente, vai recuar, 4-4-2, então tem tudo isso envolvido, Vitor. Que a gente projetou até uma provável equipe? O que você pensa mais ou menos também para esse jogo contra o Rotherham United? Um jogo que, em teoria, o Watford precisa vencer com uma goleada, novamente, assim como venceu o Preston. Mas é aquilo que a gente sempre falou em vários programas, que não tem jogo fácil na Championship. Então, vamos ver como é que o Ivic vai se postar aí, vai colocar os 11 titulares. Então, a gente tem aqui a provável escalação que a gente montou aqui, antes de começar o programa. Temos aqui Foster, Femenia, Cathcart, Kabasele e Sema, Sarr, Capoue, Cleverley e Kina, e lá na frente João Pedro e Deeney. Mas nessa vaga do Deeney ali pode ser o Perica, até por aquilo que a gente conversou no programa anterior, que o Ivic estaria, em teoria, tentando poupar ali o Deeney para essas partidas mais juntas no calendário. Vale ressaltar que do jogo aí de meio-dia, né? Vamos trazer por horário brasileiro. Iniciou ao meio-dia do sábado, então provável término dele às 14 horas do sábado. Então 14 horas de domingo, 14 horas de segunda. O jogo vai ter aí 72 horas de um jogo para o outro. Então é muito apertado, até por isso a gente pensou em colocar o Capoue novamente, porque ele já ficou no banco, então a ideia é talvez ele voltar. Pode ser até que surja um Chalobah, que ficou de fora desse último jogo, o Cleverley, que não participou de todo o jogo, então talvez vai estar com um ritmo melhor, e essa preocupação com o Deeney, pelo que o Ivic já tinha falado, e tendo esse calendário até próximo, né? Cathcart ficou de fora do time titular também no último jogo, talvez foi poupado, então a gente mais ou menos montou essa equipe no esquema que deu certo contra o Preston, né, um 4-4-2, com variação com 4-3-3 ali. Então, a ideia de jogo em si é essa daí, 2 linhas de 4 com Deeney e João Pedro lá na frente. Se não for o Deeney, talvez o Perica entre ali na vaga, porque eu acho que o Gray não está disponível, o Murray não vale nem a pena perder tempo falando dele, né? O Sarr aberto pela direita, Kina aberto pela esquerda, com o Sema atuando na lateral, porque o Masina
ainda não tem condições de jogo, e o Femenia voltando para a direita, né? Vale ressaltar que no jogo contra o Cardiff, o Ngakia iniciou a partida e no intervalo o Femenia entrou. O Femenia até que, né, se envolveu toda essa questão durante a semana que o filho dele nasceu, né? Então, durante o jogo contra o Nottingham, aí ele já perdeu a titularidade, então talvez essas questões a gente montou mais ou menos esse time. É um time interessante para pegar uma das piores defesas da competição. Então, se você for pensar que você pode mudar o esquema e estar com 3 jogadores lá na frente, Dini como centroavante, João Pedro e Sara aberto, né, e proteger um pouco mais o meio de campo, tendo os Femenia que ataca muito, Sema que ataca muito, você vai ampliar o campo e atacar um time que é frágil. Isso não é, tipo assim, eu não acompanhei nenhum jogo deles, mas é um time que os números mostram. Então a gente vai trazer um time que toma muitos gols, então a gente tem que aproveitar isso. Com toda certeza. E eu gosto dessa formação com o Sema ali, fazendo essa função meio que de ala. Eu gostei da entrada do Ki na última partida, então acho que é importante sim ele entrar como titular. E é isso que você falou, o Rotterdam é teoricamente vulnerável, então acho que o Watford devia explorar bastante esse ataque em número, né? Colocar o máximo de jogadores no ataque, e e a parte defensiva ali não vai estar desfalcada de maneira alguma só porque o Sema faz essa função de ala. Acho que vai dar tudo certo. Acho que essa formação seria uma boa formação para enfrentar o Rotterdam. E pensando aqui, né, aqueles que gostam de mexer com o campinho, eu sou mais ou menos desses, né, pensando aqui até numa ideia de jogo para você pressionar o adversário e ampliar o campo, se você tiver um capô em campo, muitas vezes o capô ele dá aquela recuada para abrir o time numa saída de jogo, então você pode adiantar, Femenia e Sema pelas alas, o capô e recuar momentaneamente, formar uma linha de 3 na defesa, você ter Kina e Cleverly, Kina e Garner, né, quem seja ali por dentro, porque você vai ter os alas atacando e 3 caras lá na frente mesmo para afunilar ou fazer o facão, quando a gente chama, que é aquela entrada na diagonal, ou até mesmo fazer aquelas jogadinhas, né, o Sar recebe, o Femenia passa para cruzamento, ou uma jogada mais trabalhada, do outro lado a mesma coisa, Semi João Pedro. Então, uma ideia de um ataque é um time que você consegue ampliar bastante o campo, abrir o adversário para tentar atacar. E a gente tem essa dúvida sobre o jogador em questão que hoje a gente vai destacar, né, se ele pode, se ele irá jogar ou não, por questão desse jogo, que é o nosso capitão, nosso camisa 9, Troy Deeney. E por que a gente decidiu falar dele nessa partida? Porque no jogo contra o Nottingham Forest, ele entrou no ranking, né, ele entrou no seleto grupo dos 10 jogadores que mais vestiram a camisa do Watford. Ele estava empatado naquele momento. Com a partida que ele entrou no jogo contra o Cardiff, ele assumiu a 10ª colocação com 405 jogos. Isso é um número gigante, né? Ainda mais no futebol atual. Se você for pegar da lista ali, talvez acho que um ou outro dos anos 2000 para cá, o resto é tudo dos anos 90, onde tinha uma lealdade maior, tinha toda essa questão. Hoje é um futebol onde você se destaca e logo você está em outro time. Então, a gente vai falar dos números do Deeney também na temporada, mas para iniciar, falar do peso que o Deeney tem, né? Não é à toa que ele é capitão, ele é líder, ele é esse cara que a gente sempre pedia a ele dentro de campo. Ele tem essa diferença, como você mesmo já destacou, né, Vitor, da jogada, que o Perica não consegue fazer isso, o Gray não consegue fazer isso, o Murray não consegue fazer isso, que é tipo assim, às vezes ele não vai jogar para ele, mas ele vai dar destaque para os caras que estão jogando do lado dele, porque ele vai ser o cara que vai brigar e o outro que vai fazer o gol, o outro que vai finalizar. Então isso é importante que você falasse primeiro desses números de 405 jogos de Deeney entrando aí nos 10 que mais vestiram a camisa dos Hornets na história. É muito legal ver o Deeney com esse recorde. Como você bem disse, no futebol atual, algum time pode acabar pagando a multa rescisória e ele sair no meio de um contrato, mas não aconteceu com o Deeney, ainda bem. Ele é um líder, a gente já cansou de falar aqui, é um ótimo líder, um ótimo capitão, faz falta no time quando não é titular, e mesmo que ano passado não tenha tido um dos seus melhores anos, continuou sendo uma peça importante, lutou até o fim naquele jogo contra o Arsenal para tentar evitar o rebaixamento do Watford, acabou não conseguindo, mas mesmo assim acho que, como a gente disse novamente, ele é um líder, e que esse rebaixamento teria sido diferente.
E eu acho que ele conseguiu adiar o rebaixamento, que já estava quase que escancarado ali na cara do Watford, e mesmo lesionado, ele é um cara, ele foi uma peça importante ali no vestiário e conseguiu finalizar esse ciclo da Premier League, mesmo que sem evitar, mas de uma maneira honrosa. Vale destacar aquela partida contra o Norwich, né, que ele fez os 2 gols de pênalti, que deu aquela sobrevida. Infelizmente os resultados não colaboraram, né, porque o Aston Villa, o outro que eu nem lembro quem que é, também ganhou, né, o Bournemouth tinha ganho ele tinha ganho, aí acabou que foi para as outras rodadas, a gente tinha só o City e o Arsenal pela frente, né, não teve também muita escolha para a gente, mas ele foi importante, porque se você pegar os números com o Deeney na temporada passada e sem o Deeney, ele quase não jogou no começo da temporada, que foi muito mal. Aí ele voltou ali em dezembro, mais ou menos nessa época do ano passado, quando o Nigel Pearson entrou, deu um up para a equipe, veio até uma boa fase ali até janeiro, fevereiro, né, altos e baixos, veio aquele momento contra o Liverpool, porque ele foi também importante, junto com o Sarr, fez uma partida perfeita no ataque, e depois veio a pandemia, aí todas as questões, jogos muito próximos, talvez o time perdeu aquele momento que tinha por conta da pandemia. Mas nesta temporada, falando dessa temporada, Troy Deeney tem 7 jogos com a equipe, né? Então o Watford já disputou 15 na Championship, mais 2 na Carabao Cup. Por que ele tem só 7, né? Porque ele estava envolvido em negociação, tinha aquela história que talvez o Watford não queria mais contar com ele, o West Bromwich atrás, aí depois não deu certo. Acho que a hora que o Watford viu que ela vai ter que ficar com ele, né? A gente vai ter que continuar, é importante para a equipe. Então ele só tem 7 partidas, 49 minutos por partida, de média, até porque ele entrou em muitos jogos desses 7, né? Um gol de pênalti contra o Preston, né? Tem uma assistência também nessa partida contra o Preston. E o que eu queria destacar, ele tem de média por jogo 24,6 toques na bola. Então, um jogador que participa muito, às vezes, como a gente já discutiu, é na casquinha, é na matada do peito para vir outro jogador, mas ele toca muito na bola, ele tem muito essa função. Ele ganha por partida, na disputa de bola, 3,6, utilizando a força e tudo mais. Ele tem 2,3 duelos aéreos ganhos, né? Isso mostra essa questão da bola aérea. E, olhando o mapinha que a gente vai colocar aqui do lado, se vocês verem, ele não tem a presença dele só na área que o Watford ataca. Ele tem uma presença muito grande na bola defensiva, que eu acho que entre esses números também que ele vence, de 2,3, normalmente ele é o jogador do primeiro pau, então ele é um jogador muito importante no sistema defensivo da bola aérea defensiva. Então ele é um jogador que lá na frente ajuda muito na proteção, no desvio, e fazendo os gols, que é a função dele, mas lá atrás ele ajuda muito, né? Nessa bola disputada, na evitar gols de bola aérea, né? Vitor, através desses números que eu destaquei aqui, que dá para falar do Deeney nessa temporada também? Isso que você destacou foi bem legal. Eu acho que o Deeney ele só não interfere ali diretamente na posição de goleiro, porque não tem como, né? Mas é legal, ele é uma peça-chave do Watford nesse time titular e voltou muito bem dessa pós-temporada, essa confusão ali. Teve a possível saída para o West Brom, essa situação toda que o time não queria mais ele, como você disse, mas voltou muito bem, me surpreendeu, vou falar agora pessoalmente, ele me surpreendeu essa volta, uma forma muito boa, que ele conseguiu voltar, e estou gostando dele nessa temporada, melhor que Gray, melhor que Murray, e essa dupla de João Pedro deu certo e vai dando resultado. E dos que jogaram como centroavante nessa temporada, ele é melhor que todos, que o João Pedro já jogou, não rendeu, né, tudo mais. E quando coloca alguém próximo dele, as jogadas saem. A dificuldade talvez do Watford é a mentalidade. Eu estou vendo mais ou menos isso. O Watford é o time de Premier League que caiu, onde você enfrentava equipes que atacavam o Watford. Normalmente o Watford tinha essa postura mais segura. E hoje você está enfrentando as equipes, você sendo uma equipe disputando o acesso contra equipes que vão se resguardar e esperar você atacar. Então talvez essa está sendo o entendimento do Watford, a dificuldade, entender como furar as defesas adversárias. A gente está vendo isso, jogos contra equipes frágeis que você não consegue chutar para o gol, ou você não consegue chegar na área, porque são equipes muito defensivas, né? Eu acho que você também deve mais ou menos notar isso dos jogos que vê, né? O Watford junto com Norwich e Bournemouth, eles formam ali um
um Big Three, vamos dizer assim, da Championship, né? Como tem o Big Six na Premier League, ele é o Big Three da Championship. São os times a serem batidos, justamente pelo fato de serem os rebaixados da temporada passada. Então, acho que é exatamente isso. Então vamos agora para esse pré-jogo de Watford e Rotherham United, jogo em Vicarage Road Stadium, né? Jogo nessa próxima terça-feira, dia 8, às 4h45, 16h45, horário de Brasília, um jogo noturno lá na Inglaterra, e transmissão apenas do Hive Live, lá baratinho, 7 euros, tudo tranquilo, para assistir, de vez em quando não pega, fica que com falhando. Certeza não dá problema, hein? Os seus 7 euros são muito bem investidos, e o Watford vai para encarar esse Rotherham United na 7ª colocação, como a gente destacou, saiu do G6, 16 jogos, 27 pontos, 7 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Eu tinha comentado no último programa que o Watford, junto com o Bournemouth, eram as duas equipes que menos tinham perdido, com 2 derrotas. O Watford perdeu, acabou agora só o Bournemouth tem esse número. Marcou 19 gols, sofreu 12, saldo de 7. O Rotherham United, 20º colocado, 16 jogos, 13 pontos, 3 vitórias, 4 empates, 9 derrotas. Junto com outros times, os times que mais perderam na competição até o momento. 15 gols feitos, 23 sofridos, menos 8 de saldo. Então, aquilo que a gente falou, é um time um dos que mais perde na competição, é uma das piores defesas. Você não pode bobear contra um time desse, né? Tem que, em casa, tem que fazer o resultado, e agora é necessário. Né? Não é algo que, se a gente não conseguir... Não, a gente tem que ganhar, porque dos 6 pontos em casa a gente já perdeu 3. Né? E nos duelos, né, um dos poucos times que a gente tem um duelo positivo até hoje, foram só 19 jogos, 10 vitórias do Watford, 5 empates e 4 vitórias do Rotherham, e atuando como mandante são 9 jogos, 7 vitórias do Watford, 1 empate e 1 vitória do Rotherham. E nos últimos 5 jogos entre as equipes, e assim, 5 jogos eu vou puxar lá atrás. Último jogo, dia 24 de fevereiro de 2015, Watford 3, Rotherham United 0, pela Championship. Diney fez gol nessa partida e Gomes e Cathcart estavam na equipe titular. Dia 19 de agosto de 2014, Rotherham United 0, Watford 2, também pela Championship. Diney e Gomes participaram da partida. Agora, esse número é legal. 15 de abril de 2005, Rotherham United 0, Watford 1 pela League One. Ashley Young jogou essa partida, então você vê, Ashley Young começo de temporada, League One, o Watford não joga desde essa época, a 3ª divisão. E também durante essa 3ª divisão, dia 19 de 11 de 2004, Watford 0, Rotherham 0, o Ashley Young entrou nessa partida. E pelos números deu para perceber que eles caíram junto na temporada passada, porque o 5º jogo dessa lista, dia 17 de abril de 2004, é Rotherham 1, Watford 1 pela Championship. Então eles jogaram pela Championship, caíram juntos, jogaram pela League One e depois só foram se enfrentar na temporada 2014-2015. Tendo todos esses números aí que eu trouxe, Vitor, é aquilo que a gente falou, tem que ganhar, tem que partir para cima e tem que aproveitar a fragilidade do adversário. Como esses números que eu trouxe aqui de vitórias, história, vale para o Watford nessa partida de terça-feira? Eu acho que esse jogo de terça-feira o Watford tem que ganhar, é obrigação. Não pode entrar de salto alto, a gente já viu isso acontecer várias vezes nessa temporada, o Watford entrando já meio que achando que ia ganhar e acaba às vezes empatando ou perdendo, mas esse jogo realmente a vitória é obrigação. A gente tem que ser sincero aqui, o Rotherham é time de League One, né? Você vê que até tem uma rima ali. Mas realmente o Watford tem que usar esse jogo, acho que mais para ser um mecanismo ali de ganhar a confiança da torcida que está de volta, ganhar a confiança do próprio elenco, né? Ganhar essa confiança porque vem dos maus resultados, com exceção do jogo do Preston novamente. Então é um jogo que eu tô animado, tô confiante, e que com certeza eu acho que o Watford tem que focar nos 3 pontos. E assim, além de ganhar, a gente também não quer que o time ganhe de 1-0, com um chute no gol, porque os últimos jogos têm sido assim, um chute só no gol. A gente quer que ganhe, mas convencendo, tendo um bom futebol.
atacando, agredindo o adversário, chutando do gol, para falar assim, ganhou de 1-0, sim, mas o goleiro deles fez 6 defesas difíceis. É isso que a gente quer, porque o Watford ficou com o Sarr, ficou com o Dini, ficou com o Hughes, ficou com o Cleverley, não é para dar um chute no gol durante 90 minutos, né? Para ser um time de Premier League, vamos dizer assim, né? Que nem você falou do Big Three, né? Ser um time que faz jus vamos por isso que eles levantam, né? Um time que ali dentro mostra essa força, apesar de todas as dificuldades que uma Championship traz, né? De jogos difíceis, jogos apertados e tudo mais. Já indo para a parte final, Vitor, hoje sem palpite, né? Os palpites, acho que a gente tem que cancelar esses palpites. Não tá bom esse negócio, vamos só comentar. Então, acho que basicamente é isso que a gente espera do Watford, né? Que controle o jogo, que faça uma grande partida e que, se for possível, amasse o Rotherham, né? É isso que a gente espera da qualidade que o elenco tem e que seja um jogo agradável também para o torcedor, que a gente consiga vencer para voltar a esse Big Six aí, né? Esse grupo dos 6 melhores aí que, vamos supor, brigam diretamente por um acesso, até porque tá todo mundo muito junto, né? Se você for pegar do líder pro 10º colocado, a diferença é muito pequena. Então, ou você começa a se distanciar, ou você vai brigar ali pelo pelotão para ir para playoff. Eu acho que nunca é tão cedo para a gente começar a olhar para a tabela, já fazer esses cálculos, olhar os critérios de desempate, até porque um jogo desse podem ser 3 pontos jogados no lixo, né? E a gente viu o quanto esses joguinhos, esses pequenos erros da defesa que pode acabar causando num empate ou até mesmo numa derrota para esses times menores. A gente viu na última temporada que realmente cada ponto é importante. Então, tem que começar a ver essa situação da tabela, buscar sempre esse acesso já direto para a Premier League, sim, o playoff, mas realmente a expectativa para o confronto contra o Rotterdam é que o Watford amasse e faça bastante saldo. Então, galera, já finalizando aqui o nosso programa, pedindo novamente, né, para que você se inscreva no canal, ative o sininho para toda vez que o nosso programa entrar, você possa ficar ligado no conteúdo. Vá no nosso Instagram, @WatfordFCBra, e no nosso Twitter, @WatfordBrasil, e sigam a página que lá todas as notícias do Watford vão estar lá, jogo em tempo real e tudo mais, em português, que eu acho que isso é o mais legal, né, da página, porque tem a dificuldade da língua, né? E se você é torcedor do Watford, chegou aqui para o YouTube para acompanhar, mande uma mensagem na DM ou do Twitter ou do Instagram que a gente adiciona, tem um grupo de WhatsApp e lá pode ficar tudo legal. E para finalizar o programa, agradecendo já ao Vitor, a gente vai contar o porquê que o Guilherme está suspenso aí, né, desses jogos. Ele vai deixar um recadinho aqui também para vocês. O Guilherme vai casar na semana que vem, né, nos próximos dias, então ele está na correria ali do casório e tudo mais, então ele se afastou um pouquinho do programa, né? Então ele vai deixar um recadinho para vocês aí no final do programa para acompanhar e ficar bem legal, porque logo ele está com a gente aí, porque em dezembro tem muito jogo pela frente, tem Natal, tem Ano Novo, tudo mais com jogo aí, ele logo está com a gente. Beleza, galera? Valeu e pelo amor de Deus, Watford, ganhe um jogo, só isso que a gente está pedindo. Let's go Horns, e a gente espera que o próximo programa seja com resultado positivo do Watford. Valeu, galera, abração, até mais. Fala, galera. Então, estou ausente por alguns vídeos, alguns dias, vou ficar ausente porque estarei casando na próxima semana. Mas não deixarei de acompanhar o Watford em qualquer lugar que eu esteja. E em breve estarei de volta com vocês. A gente sabe que vai ter muitos jogos ainda em dezembro. Então, em breve estarei de volta. Vamos, Watford!